Paleontologia e M.C. Oram foi o acaso de um temporal que, num dia de outono, me fez entrar no museu por alguns instantes. Na verdade, acabei ficando lá por 1, 2 horas, talvez 3. Meses me separam daquela visita acidental e, contudo, estou longe de esquecer aquelas órbitas que nos fitam com mais insistência do que olhos, aquela feira de crânios, aquela gargalhada automática em todos os níveis da zoologia. Em nenhum outro lugar se está mais bem servido em matéria de passado. Ali, o possível parece inconcebível ou grotesco. Tem-se a impressão de que a carne se eclipsou desde a sua aparição, que nem mesmo chegou a existir, que não pode ter estado agarrada a esses ossos tão solenes, tão cheios de si. Ela parece uma impostura, uma superstição, um disfarce que nada oculta. Mas, era só isso? E, se não vale nada mais, como consegue me inspirar repulsa ou terror? Sempre tive uma predileção por aqueles que estiveram obcecados por sua nulidade, que fizeram dela grande caso, Baudelaire, Swift, o Buda. Tão evidente, ela é não obstante uma anomalia, quanto mais a consideramos, mais nos desviamos dela com pavor e, de tanto sopesá-la, encaminhamo-nos ao mineral, nos petrificamos. Para aguentar sua visão ou a sua ideia, é preciso muito mais do que coragem, cinismo. É enganar-se sobre sua natureza chamá-la, como fez um padre da igreja, noturna, é também conceder-lhe demasiadas honras, nem estranha nem tenebrosa, ela é perecível até a indecência, até a loucura, não apenas uma sede de doenças, mas ela mesma doença, um nada incurável, ficção degenerada em calamidade. A visão que tenho dela é a de um coveiro empestado de metafísica. Sem dúvida cometo um erro ao pensar nela sem cessar, não se pode viver e debruçar-se sobre ela, assim, até um colosso pereceria. Sinto-a como não é permitido senti-la, ela se aproveita disso, obriga-me a conferir-lhe um estatuto desproporcional, e me monopoliza tanto que o meu espírito não é mais do que vísceras. Ao lado da solidez, da seriedade do esqueleto, parece ridiculamente provisória e frívola. Ela lisonjeia e preenche o drogado de precariedade que sou. Eis porque me sinto tão à vontade nesse museu em que tudo convida à euforia de um universo livre da carne, ao júbilo do pós-vida. Na entrada, o homem de pé, todos os outros animais encurvados, sobrecarregados, abatidos, até a girafa, apesar do pescoço, bem como o iguanodonte, grotesco em sua ânsia de erguer-se. Mais próximos de nós, podemos ver que o orangotango, o gorila e o chimpanzé penaram em vão para se manter erguidos. Os seus esforços não tendo resultado em nada, permanecem lá, miseráveis, parados a meio caminho, contrariados em sua busca de verticalidade. Corcundas, em suma. Nós ainda seríamos como eles, sem dúvida, sem a sorte que tivemos de dar um passo decisivo adiante. Desde então, nos esforçamos por apagar todo o rastro de nossas baixas origens, daí esse ar provocativo tão particular do homem. Perto dele, da sua postura e do gênero que se reivindica, até os dinossauros pareceriam tímidos. Já que os seus verdadeiros reveses estão apenas começando, terá tempo de se recompor. Tudo leva a prever que, retornando à sua fase inicial, reunir-se-á com aquele chimpanzé, aquele gorila, aquele orangotango, que se assemelhará a eles novamente, e que lhe será cada vez mais incômodo agitar-se em sua posição vertical. Sucumbindo ao cansaço, ficará talvez ainda mais curvado do que seus companheiros de outrora. Chegando ao limiar da senilidade, ele se ressemeará, pois não se vê o que poderia fazer de melhor. Muito mais que o esqueleto, é a carne, quer dizer, a carcaça, que nos perturba e nos alarma, e o que nos tranquiliza. Os monges budistas frequentavam de bom grado os ossuários, onde mais encurralar o desejo e emancipar-se dele. Sendo horrível uma via de liberação, os nossos restos desfrutaram de um grande prestígio em todas as épocas de fervor e de interioridade. Na Idade Média, se empenhavam na salvação, acreditavam energicamente, o cadáver estava na moda, a fé era vigorosa, indomável, amava-se o lívido e o fétido, sabia-se do benefício que se pode tirar da podridão e da fealdade. Hoje em dia, uma religião edulcorada só se apega a fantasmas gentis, à evolução e ao progresso. Não é ela que nos fornecerá o equivalente moderno da dança macabra. Que quem aspira ao nirvana faça com que nada lhe seja caro, lê-se num texto budista. Basta considerar esses espectros,
Pensar no destino da carne que a eles aderia, para compreender a urgência do desprendimento. Não há ascese sem a dupla ruminação sobre a carne e sobre o esqueleto, sobre a pavorosa caducidade de uma e a inútil permanência do outro. A título de exercício, é bom separar-nos de vez em quando do nosso rosto, da nossa pele, afastar este enganoso revestimento, abandonar em seguida, ainda que por instantes, esse aglomerado de gordura que nos impede de discernir o fundamental em nós mesmos. Terminado o exercício, estamos mais livres e mais sóis, quase invulneráveis. Para vencer os apegos e os inconvenientes que deles decorrem, seria preciso contemplar a nudez última de um ser, atravessar com o olhar as suas entranhas e todo o resto, revolver-se no horror das suas secreções, na sua fisiologia de cadáver iminente. Semelhante visão não deveria ser mórbida, mas metódica, uma obsessão direcionada, particularmente salutar nos momentos difíceis. O esqueleto nos incita à serenidade, o cadáver, à renúncia. Na lição de inanidade que nos dão um e outro, a felicidade se confunde com a destruição dos nossos laços. Não escamotear nenhum detalhe de semelhante ensinamento, e ainda assim haver-se com simulacros. Bendito aquele tempo em que os solitários podiam explorar seus abismos sem parecerem obsessos, dementes. Seu desequilíbrio não estava afetado por um coeficiente negativo, como no nosso caso. Sacrificavam 10, 20 anos, toda uma vida, por um pressentimento, por um relâmpago de absoluto. A palavra profundeza só tem sentido se aplicada às épocas em que o monge era considerado o exemplar humano mais nobre. Que esteja em vias de desaparição, ninguém questionará. Há séculos limitasse a sobreviver. A quem se dirigiria num universo que o taxa de parasita? No Tibete, único país em que ainda contava para alguma coisa, foi deixado de lado. Entretanto, era uma rara consolação pensar que milhares e milhares de eremitas podiam estar lá meditando, hoje, sobre os temas do Prajramiti. Mesmo que só tivesse aspectos odiosos, o monacato sempre valeria mais do que qualquer outro ideal. Mais do que nunca, deveriam construir monastérios, para os que creem em tudo e para os que não creem em nada. Para onde fugir? Não existe mais canto algum onde se possa execrar profissionalmente este mundo. Para conceber a irrealidade e penetrá-la, é preciso tê-la constantemente presente ao espírito. Quando a sentimos, quando a vemos, tudo se torna irreal, salvo a irrealidade, única coisa que ainda torna a existência tolerável. É um signo de despertar que se tem a obsessão do agregado, o sentimento mais e mais vívido de ser apenas o ponto de encontro de alguns elementos reunidos por um instante. O eu, concebido como um dado substancial e irredutível, inquieta mais do que tranquiliza. Como aceitar que termine isto que parecia subsistir tão bem? Como se separar do que existe por si, do que é? Pode-se abandonar uma ilusão, por mais inveterada que seja, o que fazer, em contrapartida, diante do consistente e do durável? Se não há senão o existente, e se o ser se espalha por toda parte, de que maneira se apartar dele sem destruir-se? Postulemos o engano universal por precaução ou por cuidado terapêutico. Há um medo de que não haja nada sucede o de que haja alguma coisa. É muito mais cômodo dar adeus ao não ser do que ao ser. Não é que este mundo não exista, mas sua realidade não é tal. Tudo tem ares de existir e nada existe. Toda busca concertada, inclusive a do Nirvana, é um entrave como qualquer outro, se não somos livres para apartar-nos dela. O saber que se converte em ídolo se degrada em não saber, como já ensinava a sabedoria védica. Em espessas trevas está quem que se abandona à ignorância, em mais espessas ainda quem se compraz no saber. Pensar sem sabê-lo, ou não pensar em absoluto, mas apenas ficar aí devorando o silêncio, eis no que deveria culminar a clarividência. Nenhuma volúpia poderia comparar-se à de saber que não se pensa. Objetar-se-á, saber que não se pensa não é ainda pensar? Sem dúvida, mas a miséria do pensamento é superada assim que, em vez de saltar de ideia em ideia, permanecemos deliberadamente no interior de uma única, que recusa todas as outras e se anula a si mesma, dando-se como conteúdo à sua própria ausência. Essa ingerência no mecanismo normal do espírito só é fecunda se podemos renová-la a bel prazer, ela deve curar-nos da sujeição ao saber, da superstição de qualquer sistema que seja. A libertação que nos seduz, que nos obnubila, não é a libertação. Façamos com que nada seja nosso, a começar pelo desejo, esse gerador de terrores.
Quando tudo nos faz estremecer, o único recurso é pensar que, se o medo é real, porque é uma sensação, a sensação por excelência, o mundo que o produz se reduz a um conjunto transitório de elementos irreais, que, em suma, o medo é tão mais vivo quanto mais damos crédito ao eu e ao mundo, e que deve diminuir inevitavelmente tão logo detectemos a impostura de um e do outro. Não é verdadeiro senão o nosso triunfo sobre as coisas, não é verdadeira senão essa constatação de irrealidade que nossa clarividência estabelece a cada dia, a cada hora. Libertar-se é regozijar-se nessa irrealidade, é persegui-la a cada instante. Visto do exterior, cada ser é um acidente, uma mentira, salvo no amor, mas o amor se situa fora do conhecimento e da verdade. Talvez devêssemos olhar-nos de fora, mais ou menos como olhamos para os outros, e tentar não ter nada em comum com nós mesmos. Se, em relação a mim, eu me portasse como um estrangeiro, me veria morrer com uma total falta de curiosidade, tal como a minha vida. A minha morte já não seria minha. Uma e outra, enquanto me pertencem e eu as assumo, representam provações que estão acima de minhas forças. Quando, ao contrário, me persuado de que elas carecem de existência intrínseca e que nem mesmo deveriam me concernir, que alívio! Por que, então, sabendo que em última instância tudo é irreal, ainda empolgar-me com tal e tal ninharia? Eu me empolgo, é verdade, mas não me apaixono, o que significa que não mantenho por elas nenhum interesse real. Este desinteresse ao qual me dedico, alcanço-o apenas quando substituo meu antigo eu por um novo, o eu da visão desenganada, que triunfa aqui, em meio a esses fantasmas, onde tudo me enferma, quando aquele que fui me parece distante, incompreensível. As evidências às quais eu antes virava as costas, agora as distingo com toda a clareza. A vantagem que saco delas é que já não sinto nenhuma obrigação com respeito à minha carne, a toda a carne. Que disposição melhor para ruminar as 18 variedades de vazio que expõem os textos mahaianistas, tão preocupados em catalogar os diversos tipos de carência. Encontramo-nos aqui, instantaneamente, num estado agudo de irrealidade. É difícil crer até que ponto o medo adere à carne, está grudado nela, da qual é inseparável e quase indistinto. Estes esqueletos não o sentem, felizes esqueletos. Ele é o único laço fraternal que nos une aos animais, ainda que eles só o conheçam em sua forma natural, sadia-se preferir, ignoram aquele outro, que surge sem motivos, que podemos reduzir, segundo nossos caprichos, a um processo metafísico ou a uma química demente, e que, a cada dia, numa hora imprevisível, nos ataca e nos submerge. Para chegar a placá-lo, seria necessário o concurso de todos os deuses passados. Ele se faz presente no ponto mais baixo do nosso desfalecimento cotidiano, no momento em que estaríamos bem perto de desaparecer, se um nada, riem, não nos impedisse. Esse nada, riem, é o segredo da nossa verticalidade. Permanecer ereto, de pé, implica uma dignidade, uma disciplina que nos foi penosamente inculcada e sempre nos salva no último instante, nesse sobressalto em que apreendemos o que pode haver de anormal na carreira da carne, ameaçada, boicotada pelo conjunto dos elementos que a definem. A carne traiu a matéria, o mal-estar que ela sente, que sofre, é o seu castigo. De maneira geral, o animado parece culpável em relação ao inerte. A vida é um estado de culpabilidade, tão mais grave quanto ninguém toma realmente consciência dela. Mas é uma culpa coextensiva ao indivíduo, que pesa sobre ele sem que ele o saiba, sendo o preço que deve pagar por sua promoção a uma existência separada, pela infração cometida contra a criação indivisa. Esta culpa não é menos real por ser inconsciente, e se faz presente na prostração da criatura. Circulando em meio a essas carcaças, tento me representar a carga de medo que deviam arrastar e, ao me deter diante de 3 macacos, não posso deixar de atribuir a sua interrupção evolutiva a uma carga análoga que, pesando sobre eles, ter-lhes-ia conferido esse ar obsequioso e estupefato. E inclusive esses répteis, não é sob um fardo semelhante que se devem ter aplastado vergonhosamente, dedicando-se rasteiramente a elaborar venenos para vingar-se da sua ignomínia? Tudo que vive, o animal ou o inseto mais repulsivo, estremece, não faz senão estremecer. Tudo que vive, pelo simples fato de viver, merece comiseração. E penso em todos os que conheci, em todos os que já não são, esticados em seus caixões, para sempre isentos de carne e de medo. E sinto-me aliviado do peso de sua morte. A ansiedade é a consciência do medo, um medo em segundo grau, refletindo-se a si mesmo.
É feita da impossibilidade de comungar com o todo, de assimilar-se e de perder-se nele. Ela paralisa a corrente que vai do mundo a nós e de nós ao mundo, e só favorece nossas reflexões para melhor destruir sua espessura, desembriagando incessantemente o espírito. Ora, não existe especulação de certo alcance que não proceda de uma embriaguez, de uma perda de controle, de uma faculdade de perder-se, logo de renovar-se. Inspiração às avessas. A ansiedade nos chama à ordem diante do menor voo, da menor divagação. Essa vigilância é funesta para o pensamento, subitamente paralisado, encerrado num círculo maldito, condenado a não poder sair de si senão a golpes e a escondidas. Também é verdade que, se nossas apreensões nos fazem buscar a libertação, são elas mesmas, contudo, que nos impedem de alcançá-la. Por mais que tema o futuro a ponto de fazer dele o único objeto de suas preocupações, o ansioso é prisioneiro do passado, é mesmo o único homem que possui verdadeiramente um passado. Seus males, dos quais é escravo, só o fazem avançar para melhor puxá-lo para trás. Chega a sentir falta do medo em estado bruto, anônimo, medo do qual tudo parte, e que é começo, origem, princípio de tudo que vive. Por mais atroz que seja, é ainda suportável, já que todos os viventes se resignam a ele, que os sacode e arrasa, mas não os aniquila. Não acontece o mesmo com esse medo refinado, recente, posterior à aparição do eu, em que o perigo, difuso, onipresente, não se materializa jamais, medo dobrado sobre si que, na falta de outro alimento, se devora a si mesmo. Se não voltei ao museu, estive lá em espírito quase todos os dias, não sem experimentar certo benefício. O que há de mais calmante do que ruminar essa última simplificação dos seres? Subitamente, a imaginação despojada de febre, nós nos vemos como seremos, uma lição, não, um acesso de modéstia. Um bom uso do esqueleto. Deveríamos nos servir dele nos momentos difíceis, ainda mais que o temos à mão. Não necessito de Holbein nem de Baldwin Green, em matéria de macabro, recorro a meus próprios meios. Se eu tenho necessidade, ou se me dá vontade, não há ninguém que eu não possa despir de seu envelope carnal. Por que invejar ou temer estes ossos que levam tal nome, este crânio que não me ama? Por que, ademais, amar alguém ou amar a mim mesmo, sofrer em todo caso, quando sei a imagem que preciso evocar para adocicar essas misérias? A consciência vívida do que espreita a carne deveria destruir tanto o amor quanto o ódio. Na verdade, só chega a atenuá-los, em raros momentos, domá-los. Se não, seria simples demais, bastaria representar-se a morte para ser feliz, e o macabro, preenchendo nossos desejos mais secretos, seria só lucro. Duvido que eu recorreria tão frequentemente a esses lugares se eles não lisonjeassem minha inaptidão à ilusão. Aí, onde o homem não é nada, percebe-se até que ponto as doutrinas da libertação são inaptas a compreendê-lo, a interpretar seu passado e decifrar o seu futuro. É que a libertação não tem conteúdo senão para cada um de nós, individualmente, e não para a turba, incapaz de compreender a relação que existe entre a ideia de vazio e a sensação de liberdade. Não se vê de que maneira a humanidade poderia salvar-se em bloco, chafurdada no falso, fadada a uma verdade inferior, sempre confundirá aparência e substância. Admitindo-se, contra toda evidência, que ela segue uma marcha ascendente, não saberia conquistar, ao final de seu avanço, o grau de clarividência do mais obtuso sannyasi hindu. Na existência cotidiana, é impossível dizer se este mundo é real ou irreal. O que podemos fazer, o que fazemos efetivamente, é passar incessantemente de uma tese a outra, bastante contentes de nos esquivar a uma escolha que não resolveria nenhuma de nossas dificuldades no imediato. O despertar independe das capacidades intelectuais, pode-se ter gênio e ser um nécio, espiritualmente falando. Por outro lado, não se está nem um pouco mais avançado com o saber enquanto tal. O olho do conhecimento pode ser possuído por um iletrado, que se encontrará assim acima de qualquer sabichão. Discernir que o que és não é tu, que o que possuis não é teu, não ser mais cúmplice de nada, nem mesmo de tua própria vida, eis o que é ver com justeza, eis o que é descer até a raiz nula de tudo. Quanto mais se abre a vacuidade e dela se impregna, mais se subtrai a fatalidade de ser si mesmo, de ser homem, de ser vivente. Se tudo é vazio, esta tripla fatalidade o será também. Subitamente, a magia do trágico é cortada. O herói que se sobrevaleria tão pouco quanto aquele que triunfa?
Nada mais prestigioso que um belo final, caso este mundo seja real. Se não for, é pura estupidez extasiar-se por um desenlace qualquer. Dignar-se a ter um destino, estar cegado pelo extraordinário ou simplesmente tentado por ele, é prova de que se permanece fechado a toda verdade superior, que se está longe de possuir o olho em questão. Situar alguém é determinar o seu grau de despertar, o progresso que fez na percepção do ilusório e do falso, em outrem e em si. Nenhuma comunhão é concebível com aquele que se engana sobre o que é. À medida que aumenta o intervalo que nos separa de nossos atos, vemos diminuir o número de nossos interlocutores e de nossos semelhantes. E esta solidão não nos faz amargos, pois decorre das nossas renúncias e não dos nossos talentos. Seria necessário acrescentar ainda que ela não exclui, em absoluto, o perigo do orgulho espiritual, que segue existindo enquanto nos debruçamos sobre os sacrifícios com que consentimos e sobre as ilusões que rejeitamos. Como vencer-se a si mesmo sem sabê-lo, quando o desprendimento exige uma insistente tomada de consciência? Assim, o que o torna possível é ao mesmo tempo o que o ameaça. Na ordem dos valores interiores, toda superioridade que não se torna impessoal volta-se à perdição. Oxalá pudéssemos nos arrancar ao mundo sem dar-nos conta. Dever-se-ia poder esquecer que o desprendimento é um mérito, senão, em vez de libertar, envenena. Atribuir a Deus os nossos êxitos de toda espécie, crer que nada provém de nós, eis, segundo Inácio de Loyola, o único meio eficaz de lutar contra a soberba. A recomendação vale para os estados fulgurantes em que a intervenção da graça parece obrigatória, mas não para o desprendimento, esse trabalho de minagem longo e penoso do qual o eu é a vítima. Como não envaidecer-se com ele? Pode ser que nosso nível espiritual se eleve, mas nem por isso nós mudamos qualitativamente, permanecemos prisioneiros de nossos limites. A impossibilidade de extirpar o orgulho espiritual é uma das consequências disto, a mais irritante. Nenhuma criatura, observa Santo Tomás, pode alcançar um grau mais alto de natureza sem deixar de existir. No entanto, se o homem intriga, é precisamente por querer superar a sua natureza. Não chega a consegui-lo, mas os seus esforços desmedidos não podiam deixar de alterá-lo, de desnaturá-lo. Eis porque não se questiona a seu respeito sem tormento, sem paixão. Sem dúvida também é mais decente apiedar-se dele do que de si, o que Pascal compreendeu muito bem. Em longo prazo, esta paixão se torna tão extenuante que só se pensa em como escapar a ela. Nem a fatalidade de ser si mesmo, nem a de ser vivo poderia comparar-se àquela de ser homem. Quando me encurrala, para subtrair-me a ela, refaço mentalmente o meu passeio por entre aqueles ossos que, ultimamente, me têm sido tão providenciais. Vejo-os, agarro-me a eles. Confirmando-me em minha crença na vacuidade, eles me ajudam a entrever o dia em que já não terei de suportar a obsessão do humano, a mais terrível de todas as cadeias. É preciso libertar-se dela a todo custo caso se deseje libertar-se, mas para ser verdadeiramente livre, um passo a mais se impõe: libertar-se da liberdade mesma, rebaixá-la ao nível de um pretexto, para não mais ter que idolatrá-la. Apenas então começar-se a aprender como agir sem desejar. A meditação do horrível é uma preparação para isso. Dar voltas em torno da carne e das suas decrepitudes é iniciar-se na arte de dissociar desejo e ato, operação nefasta aos espíritos agitados, indispensável aos contemplativos. Enquanto desejamos, vivemos na servidão, estamos entregues ao mundo. Desde que deixamos de desejar, acumulamos os privilégios de um objeto e de um Deus, não dependemos mais de ninguém. Que o desejo seja inextirpável, nada poderia ser mais verdadeiro. Contudo, que paz só de imaginar que estamos isentos dele. Paz tão insólita que nela se introduz um prazer perverso. Uma sensação tão suspeita não seria uma vingança da natureza contra quem que se fez culpável de aspirar a um estado tão pouco natural? Fora do nirvana na vida, proeza rara, extremidade praticamente inacessível, a supressão do desejo é uma quimera, não o suprimimos, suspendemo-lo, e esta suspensão, muito estranhamente, se faz acompanhar de um sentimento de potência, de uma nova e desconhecida certeza. A voga do monaquismo, em outros séculos, não se explicaria por essa dilatação consecutiva ao refluxo dos apetites? É preciso força para lutar contra o desejo. Essa força aumenta quando o desejo se retira. Detido ele, detém-se igualmente o medo. Para que a ansiedade,
por sua vez, se preste a uma trégua semelhante, devemos ir ainda mais longe e abordar um espaço muito mais rarefeito, aproximando-nos então de uma alegria abstrata, de uma exaltação concorde ao ser e à ausência de ser. Disse no Katha Upanishad, a propósito do Atma, que ele era alegre e sem alegria. Eis um estado a que se acede tanto pela afirmação de um princípio supremo quanto pela sua negação, tanto pelo desvio do Vedanta quanto pelo do Mahayana. Por mais distintas que sejam, as duas vias se encontram na experiência final, no deslizamento para fora das aparências. O essencial é menos uma questão de saber em nome de que se deseja libertar-se do que de saber até onde se pode avançar no caminho da libertação. Quer nos dissolvamos no absoluto ou no vazio, em todo caso, há uma alegria neutra que aspiramos, alegria sem nenhuma determinação, tão desnuda quanto a ansiedade, contra a qual pretende ser o remédio, mas da qual não é senão a culminação, a conclusão positiva. Entre elas, a simetria é patente, dir-se-á que são constructos, uma e outra, sob um mesmo padrão, dispensam todo estímulo exterior, bastam-se a si mesmas, correspondem-se e comunicam-se em profundidade. Pois, assim como a alegria concreta não passa de um medo vencido, a alegria neutra não é senão uma ansiedade transfigurada. E é da afinidade entre elas, da sua comum permeabilidade, que decorrem a possibilidade de elevar-se de uma a outra e o perigo de retroceder, de recair num estado anterior, que acreditávamos ultrapassado. O que nos diz até que ponto todo o progresso espiritual está ameaçado desde a raiz. Para o liberto e realizado, para o veleidoso do Nirvana, nada mais é fácil e mais frequente do que retroceder aos seus antigos terrores. Mas quando, por vezes, consegue manter-se firme, ele faz sua exortação do Dharmapada: brilha por ti mesmo, sede tua própria luz e, adotando-a, seguindo-a, compreende desde dentro aqueles que se conformam sempre a ela.